Jeremias capítulo 31, verso de número 3, que diz assim o texto bíblico: Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Em algumas traduções está um pouco diferente. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor use os meus lábios para falar ao teu povo, Pai, para falar àqueles que estão nos vendo pela internet, Pai. Que esta palavra possa produzir em cada um de nós o fruto para o qual ela está sendo enviada. Que nós possamos guardar ela na tábua do nosso coração e se esforçar para que possamos praticá-la, Senhor. Tira da nossa mente agora toda inquietação, tira da nossa mente todo desvio, tira de nós toda inquietação da carne, Senhor, que estejamos neste momento sujeito ao Teu Espírito Santo, Pai, com a nossa mente e o nosso coração cativo ao trono da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje, na verdade, eu não poderia dar um tema, porque o que eu vou ministrar a respeito dos passos de Deus para atrair o homem e também falar dos passos do homem à salvação. E hoje de manhã foi falado sobre a questão da conversão, não é? A conversão, ela é algo que não acontece do dia para a noite. É lógico que nós temos em um dia um encontro com Jesus, mas a nossa conversão, ela vai progredindo. E existem níveis de conversão, não é? Às vezes você ofertar, você dizimar, é uma loucura para alguns. Isso é níveis de conversão e níveis de fé. Às vezes você ajudar uma pessoa que está precisando, que é um mendigo, que está nas drogas, para alguns isso é loucura, isso não deve se fazer, problema dele. E para outros não, isso é amor, é caridade. Então são níveis de fé. Conversão são níveis de fé. Nós não podemos ficar nos equiparando, né? Nos comparando. Ah, esse é assim, esse é assado, não. Cada um Deus trabalha de uma forma. O importante é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. O dia que Deus puxar o seu número, ou haver o arrebatamento da igreja, nós possamos ir para encontrar com o nosso Senhor. Amém? E o mais interessante é que Deus, Ele prepara os caminhos para a nossa conversão. Lembra do dia que você talvez foi evangelizado por alguém, ou você foi num evento a qual falaram de Jesus, ou você foi convidado para ir num churrasco a qual o objetivo era o evangelismo, e nesse churrasco, nesse futebol, nessa pizza, nesse chá, teve alguém ali que contou um testemunho, teve ali um momento de trazer uma palavra, e ali Deus preparou o caminho para você trilhar a fé. Então, Deus sempre, e o objetivo de Deus é salvar o maior número de pessoas possíveis. E existem dois tópicos que nós vamos falar, que é, primeiro, a ação de Deus, os passos que Deus dá para poder atrair a nós, e os passos que nós damos para poder se achegar ao Senhor. E por que isso acontece? Isso é fato com todos. Porque ninguém aqui nasce já com desejo de adorar a Deus. Ninguém aqui nasce com desejo de vir à igreja. Ninguém aqui nasce com o desejo de fazer as coisas certas. Nós nascemos, e a Bíblia garante isso para nós, que nós nascemos já fomos concebidos, né? E já nascemos com uma natureza voltada ao pecado.
E a prova disso está lá em Romanos capítulo 3, no verso de número 23, que diz que todos pecaram e estão destituídos, estão fora, foram lançados fora da glória, presença de Deus. Então todos nós, um dia estávamos destituídos da presença de Deus, ou da glória de Deus, como diz o texto. Por isso que se faz necessário, por isso que um dia alguém falou para você de Jesus, por isso que um dia você foi convidado para ir a uma igreja, por isso que um dia alguém colocou um jornalzinho lá no seu porta-cartas, por isso que um dia você recebeu um e-mail, que talvez você achou esse e-mail ridículo, talvez você achou essa pessoa que falou de Jesus para você, nossa, que cara louco, que fanático, né? Até que foi menção, um vídeo que foi passado hoje, muito interessante, e o filme chama A Diretoria. Quem puder assistir, ele está até no YouTube. Chama A Diretoria. Então todos esses acontecimentos foram com cada um de nós, né? Agora o interessante é, diferente dos nossos filhos, quando você educa seu filho a ter um temor a Deus, a ter uma vida diferente, automaticamente os desejos deles serão diferentes dos desejos daquela pessoa, dos pais, vamos dar como exemplo, que não conheciam a Deus. Então todos nós aqui, mesmo às vezes até aqueles que nasceram no berço evangélico, que a família é evangélica, mas por um pouco de tempo se afastaram. E foi necessário que Deus cumprisse com esse verso lindo que nós lemos. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu quero já quebrar aqui uma palavra que é dita às vezes por alguns evangélicos, que diz assim, quando não vem por amor, vem pela dor. Isso é um erro do evangélico, por quê? Porque nós estamos lendo aqui uma passagem que Deus não está falando sobre dor alguma. Mas às vezes nós se achegamos a Deus pela dor, por quê? Porque eu produzi essa dor, não foi Deus. Deus não falou assim, eu vou colocar uma enfermidade nele, eu vou apertar a vida financeira dele, eu vou levar o filho dela para as drogas, e assim ela vai vir para mim, ele vai vir para mim. Isso daí não é o Deus que eu conheço, isso daí não é o Deus da Bíblia, isso daí é o homem que inventa isso. Amém? Então, por muito, vou ler mais uma vez. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade, com bondade, com carinho, ele te atraiu. Então aquele papo, se você não vir, Deus vai te castigar, Deus vai te matar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, não é o Deus da Bíblia, a não ser que Deus tenha todo esse poder para fazer isso, como nós vemos no Antigo Testamento, os juízos de Deus. Mas a regra é, Deus, a essência de Deus é amor, então ele vai atrair você pelo amor. Deus ele não vai atrair você por um castigo. Eu não conheço Deus como um carrasco. Eu conheço Deus, a essência de Deus é o amor. Como você me prova isso, irmão? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São os passos que Deus dá para se achegar a nós. Não pensa que Deus ele fica esperando você se aproximar dele. Se fosse assim, nenhum de nós se aproximávamos dele. Por algum motivo no seu coração, você se aproximou. Talvez por uma palavra que você ouviu, que aquilo lá mexeu no seu coração, mexeu na sua mente, nas suas emoções, na sua alma, e você se aproximou. Talvez por algo que aconteceu na sua vida, que você
se sentiu só, isolado, e eu preciso de Deus. Os caminhos, eles não importam. O que importa é a aproximação a Deus, é se achegar a Deus. Amém? Mas quando alguém colocar o dedo na sua cara e falar assim, se você não for pelo amor, você vai pela dor, você fala, é mentira do diabo isso daí. Deus, a essência de Deus é amor, e Deus me atraiu com amor eterno e com benignidade. Amém? Então nós já sabemos disso. Que Deus, ele atrai as pessoas com amor, com carinho, com benignidade. Não é? Existem aqueles pregadores, aquelas pessoas que só decretam coisas terríveis na vida dos outros, só trazem notícias ruins. Olha, se você não vier, você vai morrer, você vai para o inferno, né? Os demônios vão te pegar. Ele faz um marketing do inferno, mas ele não faz um marketing do reino de Deus. Então o nosso marketing, a nossa palavra é o amor em Cristo. Amém? É o amor é a essência de tudo na nossa vida. Se eu tenho o amor de Deus, eu consigo amar, eu consigo ajudar. Se eu tenho o amor de Deus, eu consigo andar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta milha. Se eu tenho o amor de Deus, eu consigo vencer as dificuldades, as pessoas que me magoou, que me machucou. O amor de Deus é a essência de tudo na nossa vida. Eu venho para a casa de Deus porque eu amo a Deus. Eu não venho para a casa de Deus com medo de ser lançado ao inferno. Isso é um pensamento, irmão, errado do crente. O nosso pensamento, eu venho para a casa de Deus, não porque Deus vai me amaldiçoar na minha vida financeira, não porque Deus vai pegar meu filho, não porque Deus amanhã vai me julgar, vai me castigar, vai me amaldiçoar. Esses pensamentos você tem que tirar da sua mente, você tem que ser livre, liberto disso. Eu estou aqui na casa de Deus porque eu amo a Ele. Porque Ele me amou primeiro. O seu amor foi incondicional pela minha vida. Então, eu tenho que dar o meu amor a Deus. E o meu amor a Deus eu expresso nas minhas atitudes. Com os irmãos, com o próximo, com o mendigo, com o aleijado. Com qualquer um de qualquer religião. Sem ver quem é. Eu simplesmente faço. Porque um dia Deus me amou incondicionalmente, sem ver o que eu ia fazer ou não. Então esse é o primeiro ponto que você deve conhecer daquele que era, que é e que há de vir para te buscar. O amor dele foi incondicional pela sua vida. Mesmo aquela pessoa que nós julgamos que não vale nada. Eu ou você um dia que não valia nada. O amor de Deus foi incondicional pela sua vida. Eu gostaria, baseado nesse texto que nós lemos em Jeremias, você vai abrir a sua Bíblia agora, no Antigo Testamento, em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós estamos falando sobre os passos que Deus dá para alcançar o pecador, para que essa pessoa que andava destituída da presença de Deus possa então ver quem é Deus, ver o amor de Deus, ver o cuidado que Deus tem para com ela, e então ela se voltar para Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis. E aqui em 2 Reis tem um fato, capítulo 5, muito interessante. E esse fato que nós vamos ler agora, que muitos que estão aqui conhecem, muitos que estão nos vendo conhecem também, que é sobre a cura de Naamã. E eu gostaria de transmitir aos irmãos, com a maior clareza possível, que o Espírito de Deus me ajude. Esse texto do capítulo 5, do verso 1 ao 19, ele é uma figura da conversão. Nos primeiros versos ele tem os passos de Deus ao pecador, e nos finais ele tem o passo do pecador a Deus. Isso daqui se chama alegoria.
Alegoria, meus irmãos, é uma representação de figuras, tá bom? É uma representação de figuras para trazer um significado em uma coisa, em um fato literal que realmente aconteceu. Então o que nós vamos falar aqui, no capítulo 5, referente à cura de Naamã, ele refere-se, nós vamos trazer essa mensagem para os passos que Deus dá ao homem e os passos do homem a Deus. Amém? Então são figuras e nós vamos traduzir para que isso aconteça. Amém, meus irmãos? Então capítulo 5 diz a história de Naamã. Eu vou ler rapidamente. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, está com S maiúsculo, significa que é o Senhor Deus. O primeiro Senhor que está com S minúsculo significa que é o rei da Síria. Dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, vendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, os evangelistas, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pois, diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do seu servo. Versículo 18, versículo 17. E disse Naamã: se não queres,
Desce a este teu servo uma carga da terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E o profeta disse a ele, e ele disse, vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Amém? Acontece aqui 4 fatos interessantes para que nós possamos dizer. O primeiro fato aqui que acontece é que Deus demonstra a bondade ao pecador. Como nós lemos lá em Jeremias 31, que Deus por muito nos perseguiu com o quê? Com o seu amor, com a sua ternura, com a sua benignidade, e Ele nos atrai com ela. O primeiro fato interessante é a bondade de Deus em relação àquelas pessoas que ainda não estão servindo Ele. E nós temos que perder uma mania de querer fazer a obra do Espírito Santo, de julgar, de apontar aquelas pessoas que ainda não estão compactuando da mesma fé que você hoje está. Não vou conversar com ele porque eu sou muito santo. Ui! Não, meus irmãos. A santidade quem dá é você se chegando a Deus, mas isso não quer dizer que se você conversar com uma pessoa que não está compactuando com a sua fé, isso não significa que você vai ser menos santo ou menos purificado. Porque isso vai acontecer se você começar a entrar nos embalos do sábado à noite, aí nas noitadas. Aí sim, você vai ficar contaminado, não é? Aí corre o risco de vez você atrair as pessoas, a pessoa que te atrai para as baladas da noite. Mas o que acontece é que Deus ele demonstra a Naamã a sua bondade, porque Deus tinha um projeto. Primeira coisa que nós vemos aqui no verso 1. Vamos deixar a nossa Bíblia aí no capítulo 5 de 2 Reis. Verso 1, leia aí, só o verso 1. 1, 2, 3 e... O primeiro passo que Deus deu para se achegar a Naamã foi fazer de Naamã um homem valoroso. Naamã, ele vencia guerras, vencia batalhas, e ele ficou no meio da Síria respeitado pelos homens a qual servia ele e pelo senhor dele, que era o rei da Síria. Quem fez isso? O Senhor, o Deus eterno de Israel. A Bíblia nos garante que foi o Senhor que abençoou, que mostrou a sua bondade a um homem que ainda não confessava uma fé purificada e lavada no sangue de Cristo, porque Deus amou o mundo, todos nós, de uma maneira tal, que deu o seu único filho por cada um de nós. Então, o primeiro fato que acontece, a primeira coisa maravilhosa que Deus mostra para Naamã é a sua bondade. Deus foi bondoso com este homem e deu a ele vitórias. E isso fez de Naamã um homem respeitado. Amém? O segundo ponto, Deus evidencia misericórdia ao pecador. Verso 2, leia aí o verso 2. Três. 4. 5.
Deus, ele evidencia a sua misericórdia ao pecador. Capítulo 3 do livro de Lamentações, no verso 22 e 23, diz assim: que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Primeiro Deus mostra a sua bondade a Naamã. Agora Deus, ele faz algo tremendo. Uma menina é capturada de Israel e é colocado para servir a eles. E esta menina será um instrumento de Deus na vida desse sírio. Através dessa menina, Deus vai alcançar o sírio. Eu quero que você valorize a vida da pessoa que te falou de Jesus. Ore por essa pessoa. Talvez ela não faz mais parte do seu ciclo de amizade, mas que Deus abençoe ricamente todas as áreas da vida das pessoas que foram falar de Jesus para você, das pessoas que um dia te deram uma Bíblia, das pessoas que investiram na sua vida espiritual, que jejuaram por você, porque pessoas jejuaram por você. Eu fui ganho em 1999 por pessoas, e minha mãe fazia parte de um ciclo de oração e de jejum. E no meio do ciclo foi quando eu falei, eu vou lá orar para ver. Então isso foi o quê? Pessoas que pagaram preço por mim e por você, orando, jejuando, buscando. Às vezes você achava essa pessoa tão chata, impertinente, não é? Porque é normal. A gente está fora, a gente fala, já vem essa pessoa querendo falar de Jesus, mas esse Jesus e esse Jesus, que pessoa chata, não se toca, eu não quero saber de Jesus não. E a gente muitas vezes falamos assim, pensamos assim. Às vezes a gente via aquela pessoa que ia falar de Jesus, a gente já se escondia, saía de fininho, pegava no telefone para fingir que estava ocupado. Uma falta de educação tremenda, mas fazia. Porque nós não queríamos e tínhamos medo de ouvir e de se entregar, que isso faz parte do ser humano. Porque o ser humano não nasceu com o desejo de amar a Deus. O ser humano não nasceu com o desejo de adorar a Deus. E isso é comum. Meus filhos não nasceram com esse desejo. Basta a mim ter capacidade para instruí-los no caminho que eles devem andar. E aí eles vão ter esse desejo de adorar e de exaltar. Então a segunda coisa maravilhosa que acontece, o segundo passo que Deus dá. Deus envia ali um evangelista, né? Deus envia uma menina que vai falar que lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus, que através deste homem de Deus, ele ficaria então sarado. Eu gostaria de abrir um parênteses. Todos nós sabemos o que Naamã tinha. Ele tinha uma doença. Qual era a doença? Lepra. A lepra nós vamos trazer para esta mensagem, como o pecado. Amém? Vamos aqui figurar a lepra como pecado. Então todo pecador ele tem uma doença. E essa doença só pode ser sarada com o sangue de Jesus de Nazaré. Esse homem ele tinha uma doença, ele tinha uma lepra. E ele não conseguia ser curado da lepra. Mas aí Deus usou a vida desta menina para falar que lá em Israel tinha um homem de Deus. Vamos ver o terceiro tópico, verso de número 5. Leia aí. Olha que coisa linda. O terceiro passo que Deus faz. Deus abençoa Naamã. O que aconteceu aqui? Deus tocou no coração do rei da Síria. E o rei da Síria então faz uma carta em favor de Naamã, para que o rei de Israel recebesse essa carta. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa.
Eu quero entrar aqui num contexto que às vezes nós estamos passando situações em nossa vida e que às vezes nós necessitamos de ajuda. E essa ajuda nós não podemos negar esta ajuda, porque é algo que Deus está providenciando para você. Eu muitas vezes precisei de ajuda em tudo que você imaginar, área espiritual, área financeira, área emocional, área do meu casamento. E às vezes nós passamos por essas situações, e as pessoas às vezes querem estender a mão para nós, mas algo dentro de nós fala mais alto, que é o orgulho. E foi o que precedeu a queda de um anjo de luz no céu, foi o orgulho. As pessoas não querem receber ajuda. A pessoa está se afundando, ou já se afundou, ou não consegue ter paz para pensar e conseguir sair daquela situação. E uma pessoa, às vezes, que está de fora, consegue ver melhor que nós, que estamos dentro. Mas nós somos muito bons o suficiente para não aceitar. O rei disse: eu vou fazer uma carta. Ele ia colocar o selo lá, meu amigo. Onde ele passasse, tinha que deixar o camarada passar, porque tinha o selo do rei. E o selo que está na sua vida é do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ainda que você precise de ajuda em qualquer área da sua vida hoje, isso não é humilhação. Isso não é que você está rebaixado, é que é o momento que Deus permitiu você passar para que você recebesse ajuda de alguém. E eu glorifico a Deus pelas pessoas que te ajudam, que me ajudaram. Eu não esqueço de ninguém que me ajudou, irmão. Tem o nome de todos eles. De 10 anos atrás eu lembro de todos eles. Todos. De outras igrejas, daqui da igreja. E glorifico a Deus por cada um. Cada um. O pastor André, uma vez a Elaine e o Ezequiel me ajudaram. Irmãos, o pastor André, eu e o pastor André, quando eu estava passando dificuldade, era ele. Quando não era eu, vivia assim, um ajudando o outro. E aquilo não era uma humilhação. É você ver um momento que alguém tem uma mão para te estender. Porque às vezes ninguém quer estender a mão para você. Parece que as pessoas só estão ali para te julgar, para te apontar, mas é erro seu, é problema seu, se vira. Que tipo de igreja é essa? Que tipo de evangelho é esse? Se a Bíblia diz lá em Atos 2, que eles tinham tudo em comum, que eles compartilhavam de tudo. Isso não é conversão. Conversão é mudança de atitude. É onde vai finalizar a mensagem, nas mudanças de atitude. Então Deus abençoou este capitão para que ele fosse até o rei e ali então ele recebesse a sua bênção. Quarto, Deus facilita as dificuldades do pecador. Verso 6, vamos ler 1, 2, 3 e... E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Então o rei estava com medo que buscavam ocasião contra ele. O rei de Israel estava com medo que o rei da Síria preparasse ali uma emboscada. Leia o verso 8.
Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. E o que acontece aqui? Aconteceu uma dificuldade. Às vezes, essas coisas que acontecem na nossa vida que são meio que inexplicáveis, não é? E Deus prepara as pessoas, prepara os momentos, e às vezes pessoas que você nem esperavam que iam falar de Jesus para você, que ia te dar um auxílio, que ia te dar um socorro, essas pessoas são preparadas por Deus. O que aconteceu? Quando chegou no palácio, o rei de Israel ficou furioso e perguntou: eu não sou Deus, será que eu sou Deus? E aí então, quem ficou sabendo? O homem de Deus. E o homem de Deus chamou a responsabilidade para si. Ele não tinha medo não, irmão. Pode deixar vir, que aqui tem café no bule. Aqui não é morno, nem frio para que Deus vomite. Mas aqui tem café no bule. Pode deixar o capitão rir, o capitão vir, que aqui ele vai ver que desce fogo do céu, que aqui ele vai ver que há profeta em Israel, que há Deus em Israel. Então ali Deus facilitou. Deus faz com que o profeta fique sabendo, e aí o profeta então envia os mensageiros. Essa é a função da igreja. Enviar pessoas a ajudar pessoas, não é? Igreja é isso, um compromisso com o povo. Nós temos que ter um compromisso entre nós. Se eu sei que tem alguém passando alguma coisa, alguma situação, ou aconteceu algo, nós temos que mobilizar, ajudar, fazer alguma coisa, se mexer, não ficar parado. Deus não quer ver nós parados, Deus quer nos ver ativos, indo ali, voltando, e vai, e corre, e faz, e acontece, que é assim que Deus abençoa. Amém? E aí então o profeta, ele manda chamar o capitão para que viesse então, e ele ali profetizasse e recebesse a sua bênção. Então esses passos foram os passos que Deus deu, que Deus facilitou, que Deus abençoou, mesmo sendo um homem que ainda não confessava uma fé genuína. E nós temos que ter essa convicção em nosso coração. Não é porque é uma pessoa que não confessa ainda que Cristo é o Senhor da vida dela, que Deus não ama essa pessoa. É lógico que Deus quer que ela confesse só que Cristo é o Senhor. É lógico que Deus quer que essa pessoa que hoje está vivendo uma vida toda errada, toda torta, todo destrambelhado, ele passa então a ter uma conversão, ele convergiu, ele mudou de direção e agora ele tem uma nova vida. Isso Deus ele quer demais para toda a humanidade. Mas Deus ele é um gentleman, um cavalheiro. Deus não vai obrigar ninguém. E às vezes nós temos que ter esse semancol de querer obrigar as pessoas a fazer as coisas. Sendo que isso quem faz é o Espírito Santo que toca. Que a nossa obrigação é ser o quê? Mensageiros de Eliseu. Sou mensageiro do profeta maior. Eu vim aqui falar. Se você vai fazer ou vai ou não, aí já não é a minha responsabilidade. A decisão compete a cada um de nós. Mas a minha obrigação agora é eu como um mensageiro. Eu estou sendo mensageiro, transmitindo a você a palavra. Se você vai aceitar, se você vai praticar, isso daí não é um problema comigo. Isso daí você vai dar conta de tudo para Deus. Não é para o pastor, não é para o irmão, não é para o pai, não é para a mãe, é para Deus. Amém? E agora o que acontece? O pecador reconhece as suas limitações. Naamã, como capitão, né, como um grande homem, um homem ali que foi poderoso na Síria, ele tinha muito cascalho, verba, grana, bufunfa,
money, dólar, ien, euro, cacau, ouro, prata, bronze, diamante, terras, bois, vacas, enfim, Naamã tinha tudo o que ele queria, mas uma coisa atrapalhava a sua vida, a sua lepra, o seu pecado, a sua doença espiritual. Ele precisava de uma cura. E o que aconteceu com Naamã depois que tudo isso que Deus fez? Naamã percebeu que tudo que ele tinha não conseguia trazer a cura para ele. Todo o dinheiro do mundo, todos os cartões de crédito, casas, carros, bens, tudo isso não vai trazer para você a cura que você precisa dos pecados. É só Cristo que pode fazer isso. Naamã percebeu, opa, ele começou a se tocar. Eu tenho tudo que eu quero aqui. Eu tenho dinheiro, eu tenho joias, eu tenho ouro, eu tenho homens, milhares de homens me servindo. Eu sou poderoso aqui. Mas ele reconhece que tudo isso que ele tinha não podia trazer a ele a cura da sua lepra. E o que nós falamos que a lepra simboliza aqui? O pecado. As pessoas às vezes acham que fazendo boas obras, e isso não é em vão, lógico, as boas obras são válidas. Mas elas acham que tendo dinheiro, tendo uma faculdade, fazendo boas ações, vão livrar elas do pecado. E isso é uma mentira. A salvação em Cristo Jesus é por meio da fé, capítulo 2 de Efésios. É a graça, não é pela obra, é a fé, é a graça de Deus na nossa vida. Não é porque eu estou na igreja hoje, não é porque você está aqui hoje, isso daí é uma consequência da nossa fé, você vir à igreja, receber a palavra. Mas a sua salvação está no Filho do Deus vivo. João capítulo 1, verso 12. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é um pastor que vai te dar essa condição, não é um dinheiro, não é uma casa, não é um diploma, nada disso pode salvar você. É só o Filho de Deus. A sua condição financeira pode ser boa, a sua faculdade, você pode falar 3 idiomas, você pode ter viajado vários países, isso não lhe diz nada em relação à sua vida espiritual. Naamã, ele estava se sentindo ali angustiado. Ele tinha tudo na sua mão, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Ele estava como Paulo. Paulo tinha tudo, mas não tinha nada. Ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Sem Cristo, nós não temos nada. Não somos nada. A Bíblia nos compara como pó da terra, como cinzas. Não temos nada. Então a primeira atitude do pecador para se achegar a Deus é reconhecer as suas limitações perante a Ele. É você reconhecer que você é uma pessoa limitada. Você não é uma super pessoa. Você não é um semideus. Você não é um anjo do céu. Você é uma pessoa de carne e osso, cheio de limitações, de problemas que precisam ser tratados por Deus na sua alma, no seu caráter. E para isso acontecer, o pecador ele dá o primeiro passo. Ele reconhece a sua limitação. Amém? O segundo passo é, o pecador ouve com atenção sobre o poder de Deus. Ou seja, lá no capítulo 5, no verso 3 e 4, diz assim: E disse esta sua senhora, antes o meu senhor aqui, ela está fazendo menção ao Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Leia o verso 4.
Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. O segundo passo para nós chegarmos a Deus é ouvir atentamente. As pessoas têm uma mania feia. Elas gostam de falar, e não param para ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E Salomão, o homem mais sábio, diz que o tolo cai nas suas palavras, que o sábio fala pouco e ouve mais. Enfim, tem várias referências. Provérbios, Eclesiastes. Naamã, o que ele fez? Primeiro ele reconheceu a sua limitação e viu que não tinha condição nenhuma sozinho. Depois ele ouviu. Eu ouço a pregação do Evangelho para me entender e tomar a decisão. Entendimento. Ele ouviu que lá em Israel tinha um homem de Deus que poderia trazer a solução do seu problema. A solução do nosso problema. Nós tínhamos um problema, Romanos 3:23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Aí nós temos a solução dos nossos problemas. Pela fé sois salvos. É pela graça e não pelas obras. Capítulo 2 de Efésios, se não me engano, verso de número 9. Pela graça somos salvos. A graça de Deus abundou sobre a vida dos pecadores. E então assim o pecador ele passa da condição de pecador para a condição de salvo em Cristo Jesus. Então ele primeiro o que ele fez? Ele ouviu. Terceiro, só falta mais um e nós encerramos. Terceiro, o pecador luta com seu orgulho e preconceito. Versículo 11 e 13 do capítulo 5 de 2 Reis. O pecador luta contra seu orgulho e seu preconceito. Verso 11, eu vou ler aos irmãos. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Leia aí o verso 12. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Aos olhos humanos, a conversão ela passa pelo processo da humilhação. Aos olhos humanos, a conversão ela passa pelo processo da humilhação. Por quê? Para este homem, ele teve ali uma luta, né? Igual nós vimos no filme hoje de manhã, que tinha a luta entre o coração, entre a memória, entre a vontade, entre as emoções e a mente. Então este homem, ele sofreu uma luta, que é igual nós relutamos. Quando nós não confessamos da fé genuína em Cristo, nós ouvimos falar de Cristo, nós então entramos numa luta na nossa mente. Uma luta que é: isso eu acho que não está certo, esse negócio de ceia eu não concordo, esse negócio dessa igreja assim não está certo, esse negócio de culto todo domingo às 19 eu não concordo, isso está errado, eu tenho que me afastar disso, eu não quero viver essa vida, eu quero ter liberdade de fazer as coisas que eu quero. Meus irmãos, porque Deus amou o mundo, porque colocou o seu filho para sofrer por você, simplesmente pelo fato dele te amar.
jamais vai fazer algo para Jesus, para provar o seu amor. Mas mesmo ele sabendo que você nunca fará isso, ele fez por você uma prova de amor incondicional. Sem trocas e sem barganhas. Sem trocas e sem barganhas. O que aconteceu com ele? O profeta mandou ele mergulhar no rio. E ele falou: ué, porventura lá onde eu estava não tinha 2 rios melhores que esse daqui que estão em Israel? Ele se sentiu o quê? Eu não vou pular aí, eu sou o capitão lá da guarda da Síria. Olha as minhas roupas, olha o meu estado, olha a minha condição financeira. Eu vou mergulhar aqui nesse lixo do Tietê? Se eu posso ir na um clube aí? Não. Então isso, a conversão aparentemente passa por esse processo. Por quê? A conversão faz nós mudarmos de atitude. E essa mudança de atitude traz de nós uma dor na nossa alma que nós temos que se humilhar. 1 Pedro capítulo 5 e o verso 8. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. E esse processo da conversão é para todos. Aparentemente você pode até estar se sentindo humilhado, porque o pastor chega e fala: você está errado, você não pode agir dessa forma, segue a minha orientação. E a pessoa às vezes acha que isso é uma humilhação. Olha, deixa que eu falo, só escuta. E a pessoa acha que tudo isso ela é o quê? Uma humilhação. Eu vim na igreja para ser humilhado? Quem que esse pastor pensa que ele é, falando assim comigo? Quem que esse pastor pensa que é para me chamar a atenção? Frequentei 35 anos a igreja católica, nunca ninguém fez isso. Frequentei o centro de não sei o que, aquilo, aquele outro. Tenho 3 faculdades. Quem ele pensa que ele é? Então ali o capitão também ficou se sentindo assim. Quem que esse profetinha aí de biscoito pensa que é? Que mané mergulhar aqui? Eu vou voltar lá para minha terra. E ele teve que o quê? Vencer o seu orgulho. Quando você for chamado a atenção, quando você receber uma palavra que doeu na sua alma, que o seu coração gritou, faz parte do tratamento de Deus para a sua vida. Significa que renovando você, sua mentalidade, os seus conceitos. E então ele teve que vencer ali o seu orgulho. Amém? 4º e último. O pecador se rende completamente. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, chegando, pois, diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Deus deu os primeiros passos na sua vida. Deus está te conduzindo. Deus está te dando chances. Deus está te promovendo. Deus está te abençoando. Deus te amou. Deus está te cercando com o seu amor benigno, a sua misericórdia e a sua graça. De que nós deixamos ali a velha natureza e estamos nascendo com uma natureza nova, que figura isso que aconteceu com esse capitão. Ele desce as águas e quando ele sobe na 7ª vez, o seu rosto, o seu corpo está purificado. Nós vemos a atitude e a conversão das pessoas até o batismo. Quando ela decide se batizar, descer as águas, então nós vemos, essa pessoa quer se converter verdadeiramente. E a partir do batismo vai se iniciar um outro tipo de processo de conversão na vida dela. Amém?